Está no ar a revista de imprensa internacional desta terça-feira, dia 11 de fevereiro. E como é hábito, vamos começar por olhar para a capa do jornal A Bola, com grande destaque para Luís Filipe Vieira, sem papas na língua. O presidente do Benfica não esquece clássico e dispara em várias direções. Presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga não se impõem e o governo tem-se demitido do futebol. As águias querem castigos para Pepe e Marega. Hoje joga o Famalicão Benfica na segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Bruno Lage diz que a equipa está desejosa de dar uma boa resposta. Já no Sporting, Varandas pretende expulsar agressores. O presidente falou dos incidentes de anteontem durante a manifestação e diz: já vi as imagens, não foi um incidente menor, foi premeditado. Tendão de Aquiles de Mateo preocupa, o central será reavaliado, mas é certo que falha o encontro com o Rio Ave. No Futebol Clube do Porto, Sérgio Oliveira agarra a oportunidade, aproveitou a ausência de Danilo para ganhar importância na equipa. E destaque também para uma entrevista a Jordan Santos, que diz: ser o melhor do mundo traz mais responsabilidades. Então, entrevista ao jogador de futebol de praia. São então os destaques desta capa do Jornal A Bola, desta terça-feira. E connosco está o Miguel Cardoso Pereira. Olá, Miguel, bem-vindo a mais uma edição. Olá, bom dia. Começamos por analisar esta capa com grande destaque para estas declarações de Luís Filipe Vieira, que acusa várias entidades e várias pessoas de muita responsabilidade naquilo que é o futebol português. Sim, bom dia mais uma vez. São declarações que eu diria incontornáveis, por virem também da figura do Presidente do Benfica nesta altura. Mas sobretudo também pelo tom com que foram proferidas, direcionadas em vários sentidos, mas que em todo o caso, pelo menos no que me respeita aqui como comentador, convém ter também alguma capacidade para filtrar estes momentos e estas declarações, ou pelo menos estas declarações ditas nestes momentos a seguir a derrotas, na sequência de casos de arbitragem de um jogo com o rival. E a forma como isto, na minha opinião, tudo ao fim e ao cabo, pode ser enquadrado numa estratégia que o Benfica tem também, muito à semelhança daquela que tem o Porto, daquela que teve o Sporting recentemente quando competia pelo título, coisa que este ano não tem feito, e que ao fim e ao cabo permite justificar com mais facilidade quaisquer que sejam as derrotas, ou seja, circunstancialmente pode haver, e admito que sim, neste jogo do Benfica com o Porto, uma ou outra razão de queixa, como há sempre, umas vezes a favor de um clube, outras vezes contra o mesmo clube, querem jogos importantes, querem jogos menos importantes, mas depois as coisas acabam por ser realmente ampliadas ao ponto de se reclamarem conspirações e poderes superiores que sinceramente me parecem, na maior parte dos casos, dever ser devidamente filtrados. Mas acreditas que estas declarações surgiram exatamente por causa desse clássico? Sim, claro que sim. Quer dizer, será outro acontecimento? Diziam que as estratégias são iguais, ou seja, se o Porto se tivesse sentido prejudicado neste jogo, ou mesmo se não se tivesse sentido prejudicado, mas não o tivesse vencido, as declarações que chegariam do Porto, ou por declarações diretas do Presidente, ou através dos comunicados, ou de representantes do clube, fosse de qual fosse a forma, seriam exatamente no mesmo tom. Portanto, absolutamente desrespeitoso para os rivais, absolutamente desrespeitoso para os adeptos dos rivais, absolutamente desrespeitosos para todas as outras instituições, e portanto eu acho que é preciso ter sempre a capacidade para filtrar este tipo de declarações e para perceber o tom em que são ditas, o momento em que são ditas e, sobretudo, para saber compará-las com aquilo que outros, neste caso, outros, o Porto e o Sporting, disseram em situações parecidas, porque se compararmos os comunicados, excluindo até as declarações dos próprios presidentes dos clubes, se compararmos os comunicados e a forma como são provocadores, a forma como são desrespeitosos, a forma como são ofensivos, a forma como são gozões, a forma como são injustos tantas vezes, a forma como são mentirosos tantas vezes, percebemos que as estratégias de comunicação são essencialmente as mesmas. Seguem a mesma base, o mesmo template. E nesse sentido ganham a importância que têm que ganhar, porque estamos a falar de grandes instituições nacionais que optam por serem representadas desta forma e que nesse sentido se dirigem assim, portanto, à opinião pública, e os jornalistas e os jornais e os órgãos de comunicação social não podem pura e simplesmente ignorar estas formas de comunicação, porque elas são fortes e têm realmente uma capacidade grande, mas a verdade é que convém saber filtrá-las. O grande problema aqui, a meu ver, é que a maior parte dos adeptos, estou convencido disso, de todos os clubes, tem muito
tem menos capacidade para filtrar estas emoções, estas declarações, precisamente porque está muito perturbado pelas emoções que sente relacionadas com isto. E, portanto, estas declarações, ditas desta forma, chegam com muita facilidade aos adeptos e muitas vezes chegam, inclusivamente, a casos de violência, porque, ao fim e ao cabo, é o verdadeiro problema. A questão da ameaça e da violência. E se Luís Filipe Vieira, não quer dizer que ele não tem razão com aquilo que diz, o que quer dizer é que ele tem, pelo menos, a mesma razão que outros já terão tido em circunstâncias parecidas. Tem absolutamente razão quando se refere, por exemplo, ao ambiente de coação, ao ambiente de ameaça que o Benfica sofreu, neste caso, na Chegada ao Dragão, portanto, com um boneco vestido à Benfica e outro boneco vestido à árbitro, enforcados, ou seja, há claramente aqui um tom de ameaça, um tom de perturbação, que eu acho que, sinceramente, aqui já não tem rigorosamente nada a ver com futebol, são claramente apelos à violência por parte dos adeptos e que eu acho que deveriam ser combatidos em igual medida, quer pelo Benfica, quer pelo próprio Porto, neste caso em particular, como pelo Benfica em casos parecidos, em sentido contrário, bem entendido, ou pelo Sporting, como Frederico Varandas muito corajosamente o tem feito, ao contrário daquilo que os dirigentes do Benfica e do Porto não têm feito. E acho que aqui, portanto, havendo porque repara, não seria normal que alguém do Porto, independentemente das questões da arbitragem, independentemente do resultado do Clássico, independentemente do campeonato, independentemente de quem possa ser campeão no final, eu pergunto se não seria normal que alguém responsável pelo Porto, ou diretamente ou através de uma newsletter que fosse, pelo menos criticasse o facto de haver um boneco pendurado, portanto, com um jogador, ou com um adepto do Benfica, ou com o do árbitro, pendurado, portanto, no Estádio do Dragão, portanto, em sinal claro de ameaça de morte, portanto, ou de desejo de morte. Se não seria normal que os representantes dos clubes dissessem que não querem que os adeptos dos próprios clubes se comportem desta forma. Eu acho que sim. Mas muitas vezes é mais fácil ignorar do que tentar ir contra outros. E é muito grave e muito perigoso. Exatamente. Precisamente porque não há, na maior parte dos adeptos, perturbados pelas tais emoções e por aquilo que sentem a respeito dos próprios clubes, tanta capacidade para filtrar este tipo de mensagens como por alguém que tenha a obrigação de estar mais desligado do assunto. Muito bem, Miguel, e depois de deixarmos este destaque da capa do jornal A Bola, vamos começar esta viagem pela revista da imprensa internacional e vamos começar por... Com certeza, e veremos que também há problemas relacionados com a arbitragem noutros países. Infelizmente. Isso faz parte também do próprio futebol, ao fim e ao cabo. Não é? Na Gazeta dello Sport, em Itália, a capa dá destaque ao bom momento que o Inter atravessa, depois da vitória por 4-2 sobre os vizinhos do Milan. O Inter tem agora, então, os mesmos 54 pontos que a Juventus na liderança da Liga Italiana, e tem apenas mais um ponto do que a Lazio, que também está, de certa forma, na corrida, ainda que me pareça que tenha menos capacidade do que qualquer uma destas duas equipas para ser campeã, mas, enfim, nunca se sabe. Para todos os efeitos, está de volta uma certa competitividade ao futebol italiano que eu saúdo, ao fim e ao cabo, recordando que a Juventus venceu os últimos 8 campeonatos, ou seja, nunca na história do futebol italiano uma equipa tinha vencido tantos campeonatos seguidos, o que, se por um lado, enfim, a Juventus é claramente o clube que tem mais títulos em Itália, o clube que tem mais campeonatos, mas ainda assim vencer 8 campeonatos seguidos acaba por ser quase que uma desvalorização do próprio campeonato, como aconteceu também em tempos em França com o Lyon e depois, ao fim e ao cabo, agora também com o próprio Paris Saint-Germain, ou seja, as coisas, a superioridade tão absoluta de uma equipa acaba por desvalorizar inevitavelmente a competitividade. Sim, é sinal que não existe prova. Essa competitividade. Sim, não é? Nunca tinha acontecido uma coisa assim na Itália, apesar de outros domínios, o próprio Inter, não imediatamente antes da Juventus, porque o Milan ganhou um campeonato de primeiro, mas o próprio Inter também venceu, penso, de 5, se não estou enganado, 5 campeonatos seguidos antes do tal do Milan e depois desta entrada da série da Juventus, ou seja, há claramente aqui uma Liga Italiana que tem perdido o interesse nesse sentido. Este ano parece estar um pouco reconquistado, o próprio Conte já o tinha, o Inter, ao fim e ao cabo, como estrutura, pela forma como inclusivamente foi buscar dirigentes influentes à própria Juventus, esta própria chamada do Conte, é também um grande investimento na equipa, tem, de certa forma, tinha logo desde essa altura quase que ameaçado, portanto, esse domínio da própria Juventus, e tem realmente manifestado capacidade para isso. Ainda na capa da Gazeta dello Sport, repara aqui, já surge uma espécie de novo aviso, de primeiro aviso, ao fim e ao cabo, ao novo treinador ao recente treinador do Milan, o Stefano Pioli, que, portanto, tendo perdido precisamente esse jogo com o Inter por 4-2, também já tem, escreve então a Gazeta dello Sport, o lugar em risco. Isto não é propriamente novidade no Milan. Eu fiz aqui umas contas rápidas esta manhã. Vou dizer estes nomes, que são os treinadores do Milan desde 2015. Portanto, e atendendo a que começámos ainda agora 2020, menos de 5 anos.
anos, em menos de 5 anos, o Milan teve Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Cristiano Brocchi, Vincenzo Montella, o Gattuso, o Marco Giampaolo e agora o Stefano Pioli. Se o Stefano Pioli sair e entrar outro treinador, como pelos vistos parece estar perto de acontecer, serão 9 treinadores em menos de 5 anos. 9 treinadores em menos de 5 anos. Ou seja, é claramente um Milan absolutamente desnorteado, ainda que tenha contratado, como vemos ali à direita, o Ibrahimovic, e que tenha tentado reordenar um pouco a equipa de futebol. É claramente um clube, quase que eu diria, dramaticamente esquecido daquilo que foi, e portanto isso uma história eu diria belíssima, que é triste, lá está, para a própria Liga, para a própria competitividade da Liga Italiana, que falámos há pouco, mas aqui sobretudo para a importância histórica que tem o Milan, um dos maiores clubes, um dos mais vencedores clubes do mundo. Ainda em Itália, Corriere dello Sport tem na capa um outro treinador que num outro tom e com outra sensibilidade, porque o assunto assim obriga, ao fim e ao cabo, também já está a ver o seu trabalho ligeiramente questionado, precisamente o Maurizio Sarri, portanto, o treinador da Juventus, onde joga o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, que por ter perdido 2 dos 3 últimos jogos, portanto, 2 deslocações, a Nápoles e agora a Verona, também já está, de certa forma, a ver capacidade para gerir a equipa, pelo menos questionada, como antes não tinha sido. Na verdade, nem com Cristiano Ronaldo histórico, porque marcou agora, apesar da derrota das Juventus, marcou pelo 10º jogo consecutivo na Liga Italiana e está a caminho de igualar o Batistuta, que fez 11 jogos seguidos a marcar na Liga Italiana, então pela Fiorentina, com Rui Costa, e que, apesar de toda essa capacidade de um jogador que já tem, ao fim e ao cabo, 35 anos, é bom não esquecer, feito recentemente, continua sistematicamente a bater recordes e mesmo tendo essa equipa, o Sarri nesta altura parece estar a perder um pouco o pulso, consta inclusivamente, não nos jornais de hoje, mas sobretudo nos jornais de ontem em Itália, havia inclusivamente referências a uma própria insatisfação do Cristiano Ronaldo, sabendo-se a importância que isto tem, não se percebendo, até porque os jornais também não souberam especificar bem, se a tal insatisfação do Cristiano Ronaldo tinha a ver com o próprio comportamento da equipa ou de alguns companheiros, ou até da própria equipa técnica, mas a verdade é que há sinais de alguma perturbação com esta aproximação do Inter à liderança da Liga Italiana. Aproveitando, ao fim e ao cabo, esta rivalidade entre Inter e a Juventus e também declarações agora, espera lá aqui. Exatamente, do ex-diretor do Barcelona, não encontrava o nome dele, Ariedo Braida, que é um italiano que foi diretor do Barcelona, passou fugazmente por lá e que disse ontem que imaginava, portanto, o Messi a jogar em Itália, ou no Inter, ou na Juventus. Aproveitando um pouco, então, dizia eu, essa tal competitividade entre o Inter e a Juventus e estas declarações deste senhor Ariano Braida, o Tuttosport, que é um jornal de Turim, portanto, que está mais próximo da Juventus, nesse sentido, até de uma perspectiva da cobertura editorial, já imagina, inclusivamente, e coloca essa perspectiva até como um sonho, do Inter e da Juventus de passar a ter Messi na equipa. Há claramente aqui um aproveitamento de 2 circunstâncias, dizia então a tal rivalidade entre o Inter e a Juventus e o facto de estarem em primeiro e estas declarações deste ex-diretor do Barcelona para se enquadrar aqui uma nova matéria que eu sinceramente acho que tem pouco cabimento. Enfim, fala-se inclusivamente da possibilidade de uma transferência de 350 milhões de euros, de que o Messi, tal como se diz há anos, ao fim e ao cabo, não estará muito satisfeito no Barcelona por estes dias e pondera mudar de ares. Enfim, eu confio muito mais naquilo que o Guardiola disse recentemente, quando lhe perguntaram se ele imaginava o Messi no Manchester City, portanto, concretamente, e ele disse que não, que achava que o Messi ia acabar a carreira. Eu acho que ele tem razão, portanto, se tivesse que apostar alguma coisa no assunto, coisa que não farei, mas se tivesse que apostar, apostaria também que o Messi planeia fazer toda a carreira mais no Barcelona. Mais depressa termina a carreira do que muda de clube. Sim, enfim, os problemas têm que ser resolvidos e não têm que ser sempre resolvidos. Os problemas nas equipas, os problemas dos clubes, os problemas de relacionamento com os colegas e com os treinadores podem ser resolvidos de muitas formas e não necessariamente indo para outro clube. Quer dizer, há muitas formas de resolver os problemas e quanto mais influentes são as pessoas dentro da estrutura, neste caso o Messi, mais capacidade até têm para resolvê-los ficando do que propriamente saindo. E, portanto, eu acho que, sinceramente, tudo isto é muito ilusório. Acho que nada disto realmente vai acontecer. De qualquer das formas, está hoje na capa do Tuttosport, porque
porque, enfim, a simples perspectiva, ao fim e ao cabo, e este Ariano Braida até fala precisamente disso, a simples perspectiva de imaginar, no caso, se o Messi fosse para as Juventus, Messi e Cristiano Ronaldo numa espécie de final de carreira. Parece irreal, não é? Numa mesma equipa, seria quase que o final de uma novela de rivalidade. Sim, sim, é isso. Portanto, mais depressa iria para o Inter, não é? Tudo isto é muito interessante, é muito bonito quase de imaginar um final com Messi e Ronaldo jogando numa mesma equipa, e inclusivamente nos jornais italianos já se tenta fazer algum tipo de compatibilidade, até de um ponto de vista tático com o jogador. Enfim, não creio que isso fosse absolutamente o grande problema. Enfim, era o que faltava, dois jogadores destes não poderem jogar na mesma equipa, o resto da equipa que se orientasse. Exato, agora, pelo menos esses tinham de estar lá. Agora, não me parece que isso fosse de todo um problema. De qualquer das formas, dizia então que esta simples perspectiva de ver os dois juntos acaba por ter realmente algum tipo de interesse. Veremos, sinceramente acho que não vai acontecer. Ainda uma notinha rápida na capa do Tuttosport, já agora, para o Viviane, que passou também de forma muito fugaz pelo Sporting, que vai para o Inter. Ele vai para ser suplente, o Andanovic está lesionado, portanto o substituto, que é o Daniel Padelli, parece levantar muitas dúvidas ao António Conte, o treinador, e ele quer então um substituto que está então na iminência de ser confirmado, o Viviane, que passou então de forma quase despercebido, ao fim e ao cabo, pelo Sporting. Em Espanha, e comecemos pelos jornais da Catalunha, o Dembélé vai ser operado na Finlândia. Ele sofreu agora uma lesão, uma ruptura de tendão, portanto, na coxa direita, uma lesão grave, portanto vai realmente ficar parado previsivelmente, pelo menos até final da temporada, de acordo com o que escrevem os jornais espanhóis, talvez até um pouco para lá disso, e então vai ser operado na Finlândia. Curiosamente, com esta previsão de lesão prolongada, portanto, por vários meses, que será, acreditam os dirigentes do Barcelona, facilmente comprovada com os relatórios médicos, abrir-se-á, portanto, uma autorização especial para contratar um substituto para o Barcelona, portanto, em prazo especial, e nesta altura o Barcelona, que ao fim e ao cabo já anda há muito tempo com esta questão do número 9, de um novo avançado, ao fim e ao cabo, tem, de acordo com o que escreve o Mundo Deportivo, 4 jogadores em mira. Pensando no Barcelona tal como ele é, e portanto na qualidade dos avançados que historicamente teve e atualmente também, qualquer uma destas 4 possibilidades me parece um pouco... Enfim, se eu fosse adepto do Barcelona, não faria outra coisa do que encolher os ombros. De qualquer das formas, são os nomes que estão a ser considerados nesta altura, também porque a circunstância será dentro será especial. Sim, o Suárez também está especial. Fora, não é? Sim, mas há realmente necessidade de arranjar aqui algum tipo de alternativa. Os nomes que são, nesta altura, considerados, os 4 que o Mundo Deportivo aponta, são então o brasileiro da Real Sociedade, Willian José, que tem 8 golos em 22 jogos nesta temporada, custa sensivelmente 30 milhões de euros. Sim, não é propriamente um jogador barato, assim, implicaria já outro tipo de investimento. O outro, um pouco mais caro, que está a ser considerado, é o que está em baixo do lado direito, que é o Loren, do Betis, que também tem 8 golos, é um pouco mais caro, também porque tem 26 anos, ou seja, são jogadores que já têm outro tipo de potencial e que também têm um valor de mercado de 30 milhões de euros. As outras duas opções são um pouco mais baratas, portanto, aquelas que cruzam. O segundo e o terceiro, portanto, o Lucas Pérez, portanto, o espanhol do Alavés, que andou por Inglaterra, no Arsenal e no West Ham, e que tem também 9 golos em 22 jogos nesta temporada, mas já tendo 31 anos, tem um valor de mercado bastante mais baixo, claro. E o outro também, o Ángel Rodrigues, do Getafe, que também tem os mesmos 9 golos em 20 jogos, ou seja, estamos a falar de avançados com uma mesma capacidade ao nível dos golos marcados na Liga Espanhola este ano. Marcaram qualquer um deles 8 ou 9, ou seja, não há propriamente grandes diferenças nesse sentido, mas que também tem evidentemente um valor de mercado bastante mais baixo. Enfim, eu diria que são jogadores que não custaram mais de 10 milhões de euros, este também tem 32 anos, ou seja, são jogadores que serão nesse sentido bem mais baratos e que servirão realmente para tapar um buraco, como costuma dizer-se nesta altura do plantel do Barcelona, mas não propriamente como grande aposta de futuro ou como grande entusiasmo para os adeptos do clube. Em grande, e já que falamos de avançados, no futebol espanhol está o Raúl de Tomás, portanto, avançado que foi uma aposta evidentemente
absolutamente falhada do Benfica, que de certa forma acabou por conseguir ser aliviada de um ponto de vista financeiro, sim, porque sem o negócio dúvida, acabou sem por dar para o gasto, digamos assim, mas a verdade é que de um ponto de vista desportivo foi uma nulidade. Eu creio que o Benfica aqui acabou por ter o mérito, tal como tinha acontecido na temporada anterior com o Ferreira e com o Castilho. Que está bastante doente, o Castilho. Teve uma trombose e saiu, creio que foi ontem cedo ao hospital e está num estado bastante difícil. Lamento imenso, evidentemente. Mas enfim, o Benfica, de um ponto de vista desportivo, percebeu rapidamente que qualquer um desses jogadores não estava a resultar e conseguiu realmente arranjar maneira de resolver o assunto, digamos assim. O que acaba por ser estranho é que o Raúl de Tomás, regressado na Espanha, regressado ao Espanhol, leva já nesta altura 5 golos em 5 jogos e tem realmente ajudado a revitalizar completamente a equipa e é nesta altura, talvez ali, considerado um salvador. Comparado com a imagem que tinha em Portugal, nada exatamente, a ver, passa de nulidade a salvador, portanto ele não tinha realmente nenhum tipo de utilidade no Benfica e penso que fez bem ao fim e ao cabo para sim, e as decisões têm que ser tomadas e assim ainda bem para ele, do ponto de vista sentimental, quando as coisas não estão a correr bem, quando há realmente problemas de adaptação, quando não exatamente. há... Enfim, não é desistir, é simplesmente optar por exatamente, é emendar um pouco a mão e nesse sentido acabou por ser evidentemente melhor para o jogador e para o Benfica também, ao fim e ao cabo, não é? E para o espanhol, sobretudo. E para Carlos Vinícius também. E para Carlos Vinícius, ou seja, toda a gente parece ter ficado a ganhar com esta situação. A Marca tem na capa uma frase de Zidane, portanto, não é normal que o Modric tenha apenas uma liga, portanto, um campeonato. Esta opção eu acho sinceramente um pouco estranho, como uma opção para capa, não é uma frase de agora, mas até parece que é. É preciso ler com atenção para que se perceba que há realmente aqui uma ideia de história própria, portanto, de exclusividade apresentada aqui como reportagem. Esta então foi, eu ia dizer terá sido, mas vou dizer foi, não tenho nenhuma razão por duvidar que a frase tenha sido dita vindo num jornal como a Marca, portanto, uma frase que Zidane disse no início da temporada ao grupo para, não quero dizer motivar, mas de certa forma orientar os jogadores também para a importância de vencer a Liga Espanhola, quase que temendo que entre os jogadores do Real Madrid houvesse uma atenção, enfim, e não apenas entre os jogadores, porque ao fim e ao cabo o próprio Florentino Pérez já tem sido acusado disso mesmo, ou seja, de virar o clube muito para a Liga dos Campeões e cada vez menos para a Liga Espanhola, o próprio Javier Tebas, portanto, ainda o presidente da Liga Espanhola, ainda o disse recentemente que se sentia um pouco preocupado com essa viragem do Real Madrid e também do Barcelona, ainda que menos, mas sobretudo do Real Madrid para os patamares internacionais, para a Liga dos Campeões, para a iminente, ao fim e ao cabo, a organização de um iminente, enfim, com o I por estar próximo e com E porque será uma coisa realmente grandiosa da tal Superliga Europeia e cada vez mais desinteressado dos andamentos do Campeonato Espanhol ou dos problemas do Campeonato Espanhol, inclusivamente questões de arbitragem, portanto não tem ido a reuniões nas quais se têm debatido questões importantes como o próprio vídeo-árbitro, também em Espanha, e portanto que isso terá de certa forma chegado também aos próprios jogadores e que o Zidane, tendo-o percebido, tem feito também um esforço para que os jogadores, particularmente os mais influentes, percebam que ganhar a Liga Espanhola também é importante e não pode realmente ser esquecido. E, portanto, daí é nesse enquadramento então que surge esta frase, ou seja, não é possível que um jogador como o Modric tenha apenas uma Liga Espanhola. É possível, o Cristiano Ronaldo esteve lá 10 anos quase, 10 anos exatamente, creio. Ele entrou em 2009, portanto, quase 10 anos. 2009, 2010, sim. E portanto saiu 2005, 9 anos e ganhou duas ligas espanholas, ou seja, também portanto, se aconteceu com o Cristiano Ronaldo também é normal que aconteça com o Modric. De qualquer das formas, o Modric tem 4 ligas dos campeões vencidas pelo Real Madrid, já foi bola de ouro ao serviço do Real Madrid, não é propriamente um jogador que seja pouco premiado, digamos assim, mas a ideia é precisamente essa, ou seja, os perigos de uma viragem excessiva e de uma concentração excessiva na Liga dos Campeões e alguma desconsideração para com tudo o resto. Este ano, o Real Madrid realmente tem dado provas de que está também, pelo menos, tão concentrado no campeonato como em tudo o resto, e isso, de certa forma, então estará a deixar o Zidane mais satisfeito. E assim sendo, mais notícias para o Barcelona, não é? Exatamente. O AS traz na capa, portanto, o equilíbrio, ao fim e ao cabo, e aqui este braço de ferro entre o Zidane e o Quique Setién, portanto, o novo treinador, portanto, um jogo, um braço de ferro de 15 jornadas, já o Madrid tem, então, 52 pontos, o Barcelona tem 49,
2019. É um campeonato que está equilibrado, ao fim e ao cabo um pouco como o nosso, com uma diferença pontual na liderança da tabela muito parecida. O AS traz então aqui as incidências do calendário até final, discute também as dificuldades, quem terá o calendário mais fácil, mais difícil. Repara que em Espanha, e há pouco porque falávamos disso, e vemos ali, portanto, temos ali o Spike Lee, portanto, naquela homenagem ao Kobe Bryant nos Oscars, que também tem evidentemente uma grande importância desportiva da tragédia de que falámos, enfim, no seu tempo em várias ocasiões. Mas do lado esquerdo, o artigo, que não tem rigorosamente nada a ver com isto, do Alfredo Relanho, que foi durante mais de 2 décadas diretor do AS, agora uma espécie de diretor honorário, digamos assim, mas é claramente uma figura cuja opinião é muito considerada, e que discute precisamente o VAR, ou seja, os benefícios, os prejuízos. Ele tem-no feito sistematicamente, ou seja, é claramente um tema de que ele gosta, mas estes são assuntos que estão também a ser discutidos muito em Espanha, tal como aqui em Portugal. O tom é claramente diferente, e o tom é diferente porquê? Porque o tom dos dirigentes é muito diferente, porque o tom dos dirigentes do Barcelona na discussão destas questões é à procura de soluções, provavelmente, e não tanto... Nem sempre, mas pelo menos não é tão provocatório, não é tão desrespeitoso para com os adversários e não é tão preocupantemente instigador de violência, como eu acho que é. Quer da parte do Benfica, como quer da parte do Porto, como agora não da parte do Sporting, mas como foi durante muito tempo, durante o tempo de Bruno Carvalho, e acho que não havendo esse tom. Basta lembrar, por exemplo, naquilo que aconteceu agora, quando houve aquela iniciativa chamada Tsunami Democrático, portanto, quando houve mais uma manifestação de independência da Catalunha, que foi marcada cirurgicamente para um dia do Barcelona-Real Madrid, um jogo que inclusive tinha sido adiado. E, excepcionalmente, nesse dia, os dirigentes do Barcelona, os jogadores do Barcelona, que nunca se reúnem nos jogos em casa, em hotel, portanto, não fazem propriamente estágio, não tinham propriamente esse hábito, fizeram-no para quê? Para poderem receber no mesmo hotel a comitiva do Real Madrid, ou seja, ficaram instalados juntos, saíram juntos para o estádio e, portanto, para que realmente os próprios clubes, os dirigentes dos clubes, porque são quem toma no limite este tipo de decisões, dessem claramente um sinal aos adeptos que é apenas futebol. Exato. Ganhará no campo quem for melhor, quem tiver um pouco mais sorte, e às vezes também ter um pouco mais sorte também tem muito a ver com as decisões de arbitragem. Nem tudo são erros. A maior parte das coisas, de certeza que não são erros propositados, não são segundas intenções. Às vezes são erros de análise, porque existem, evidentemente. Sim, não é nem tudo são conspirações sinistras e, portanto, é importante que os dirigentes não queiram fazer com que os adeptos achem que tudo são realmente conspirações sinistras. E é por isso que as coisas são discutidas noutros tons. Claro. Apesar de rivalidades muito maiores do que a nossa. Enfim, a rivalidade do Barcelona com o Real Madrid é 20 vezes pior do que a rivalidade do Porto com o Barcelona, com o Benfica. Portanto, não tínhamos Mas existe o respeito pelo espetáculo. Agora, as coisas funcionam claramente de maneira... Até porque a rivalidade entre o Barcelona e o Real Madrid é muito mais do que propriamente futebol. Tem justamente a ver com questões de implantação regional, portanto, com questões de um certo nacionalismo, ao fim e ao cabo, que entre Benfica e Porto, evidentemente, não existem. Há ligações regionais, mas que não fazem nenhum tipo de sentido num país tão pequeno como o nosso e que nunca tiveram esse tipo de expressão. E, portanto, tudo tem muito a ver com o tom dos dirigentes. Ou seja, quando os dirigentes querem mudar de árbitros, se calhar não quer dizer que devíamos mudar de dirigentes, mas pelo menos os dirigentes deviam acalmar-se um pouco na forma como se expressam e como transmitem determinado tipo de mensagem, ou pelo menos deviam fazer com que os adeptos mudassem, e isso já seria particularmente importante. Os adeptos dos próprios clubes. Claro. Não criticar os adeptos dos outros clubes, criticar primeiro os adeptos dos próprios clubes, dizerem aquilo que não querem que os adeptos dos próprios clubes façam na casa deles, portanto, nos estádios onde jogam, e também quando estão em apoio ao clube, seja onde for. Portanto, eu acho que devia começar essencialmente por aí. Agora, as discussões do árbitro, o que o VAR trouxe de bom, o que o VAR trouxe de mau, estão a ser mantidas em vários países e não apenas em Portugal. Todos os dias nos jornais alemães, todos os dias nos jornais italianos, todos os dias nos jornais espanhóis, várias vezes por dia nos jornais ingleses, portanto, que estão absolutamente espantados com os prejuízos que, no entendimento deles, o VAR tem levado ao jogo. Esse é claramente um assunto. Já agora entremos em Inglaterra, porque esta entrevista é absolutamente recomendável, vem hoje no Guardian. É uma conversa com esta senhora que se chama Fallon Sherrock, que eu imagino que a maior parte das pessoas não conheça. Eu li o nome dela pela primeira vez há algumas semanas, e a entrevista agora, porque ela foi, recordo, a primeira mulher a vencer jogo num campeonato do mundo de lançamento de dardo. Nunca tinha acontecido uma mulher vencer um homem. Mas tu também trouxeste, na altura que ela venceu, que trouxeste esta notícia, creio. Falei disso aqui, não sei se já o tinham feito antes, não, mas eu achei realmente o assunto particularmente interessante. Ela depois, enfim, subsequentemente acabaria por vencer uma segunda partida, mas ficou na história, claro, por ter vencido a primeira. Não venceu o campeonato do mundo, note-se, venceu apenas 2 jogos, portanto, e foi a primeira mulher a vencer um homem neste tipo de competição. Em entrevista, ela diz que nunca pensou
pensou que a entrevista é assinada pelo Donald McRae, que é um dos principais repórteres do jornal, que tem sofrido, enfim, ofensas como nunca pensou que uma coisa destas pudesse realmente motivar, claro, todas na internet, portanto, à frente dela ninguém lhe diz nada. Atrás de um computador é sempre mais fácil. Os valentões dos computadores e dos telemóveis têm sempre muita facilidade neste tipo de coisas e, portanto, têm passado a ofendê-la de várias formas, acusando-a de estar a imiscuir-se numa modalidade que era dominada por homens, enfim, eu de todas as modalidades que pudesse imaginar muito másculas, exclusivamente dedicadas a homens, eu sinceramente acreditava que o lançamento do dardo não seria propriamente uma delas. De qualquer das formas, parece que é. Portanto, o simples facto de haver uma mulher que realmente a destacar-se num campeonato do mundo vencendo homens, isso tem motivado realmente algum tipo de problemas. Eu já agora, porque o assunto me interessou, e até porque isso é só ligeiramente aflorado na entrevista, acabei por ir ver, não tive a oportunidade ainda de ler, mas fica aqui também a recomendação. Este só vi, portanto, a conclusão, vi isto hoje de manhã, portanto não tive propriamente tempo de ler, mas vou fazê-lo. É uma tese, portanto, que foi apresentada em Inglaterra há alguns anos e que prova que há realmente muito, até porque isto é um assunto descrito na entrevista, que os homens supostamente teriam mais capacidade de apontar, quer com armas, quer com dardos, mais capacidade do que as mulheres, do ponto de vista, enfim, cerebral, digamos assim, de precisão. É mentira, de acordo com esta tese. Nada disso é sequer verdade. Ou seja, há realmente muitas coisas que influenciam a idade, a capacidade de visão, como é evidente, coisas dessas, o treino, a prática, evidentemente. Agora, o género não tem nenhum tipo de influência. Portanto, ser homem ou ser mulher, à partida, por definição, pode ter exatamente a mesma pontaria. Portanto, se isso é uma forma utilizada para ofender a Fallon Sherrock, portanto, também os tais valentões dos computadores podem, pelo menos essa, deixar Miguel, de fora. temos cerca de 3 minutos e meio. Então, se calhar, passamos aqui para ativistas em Inglaterra que condenam as intenções, isto vem no Guardian também, as intenções da Fórmula 1 de aceitar um grande prémio na Arábia Saudita. É um país que, como sabemos, é dos menos tolerantes em matérias religiosas, dos menos democráticos em matérias políticas, enfim, dos mais repressores em matérias sociais e civis, mas que tem conseguido e feito um grande investimento, um grande esforço de aproximação ao desporto de elite, e quando digo desporto, digo em várias modalidades, na Europa e na América do Sul, inclusivamente com jogos particulares de Brasil e de Argentina, por exemplo, realizados na Arábia Saudita, e que tem feito, claro, um grande esforço de limpar, de certa forma, estas tais imagens que eu usei para descrever o próprio país, se calhar até de uma forma, admito, que um pouco habitual, se calhar até um pouco preconceituosa, talvez as coisas não sejam tão más como eu ainda as descrevi nesta altura. De qualquer das formas, ainda é a imagem que eu tenho do país, e admito que isto é claramente a minha opinião, e, portanto, há quem entenda que a Arábia Saudita deve realmente fazer um esforço maior para resolver outro tipo de questões, as tais intolerâncias, até realmente conseguir, pelo menos neste caso, organizar um grande prémio de Fórmula 1. Em Inglaterra ainda, o Telegraph noticia que vários clubes da Liga Inglesa estão a ser acusados de querer lucrar com as mascotes, enfim, são aquelas crianças que aparecem, portanto, que se perfilam no início dos jogos com os jogadores. E como é que os clubes querem lucrar? Pelo menos alguns, não são todos, cobrando até, repara, 700 libras por criança, portanto, 700 libras por criança, por este privilégio de poderem realmente estar no início do jogo. É evidentemente caro, e o problema é justamente esse. A crítica assenta precisamente nisso, ou seja, isto evidentemente é um valor que exclui as possibilidades de famílias de classes baixas e até médias, de poder realmente conceder às crianças este tipo de privilégio, este tipo de felicidade, quero acreditar, e portanto isto é considerado elitista e vai justamente ao encontro daquilo que se espera de clubes de futebol e de organizações desportivas, que devem então privilegiar a inclusão e a igualdade de acesso das pessoas aos espaços e às competições e os mesmos direitos. E, portanto, isto está evidentemente a ser bastante criticado também em Inglaterra. Não sei se temos tempo ou se... Temos um minuto ainda. Então, se calhar, terminávamos precisamente com a capa da France Football, que está hoje na banca. É uma entrevista ao Unai Emery, uma entrevista exclusiva, que eu classificaria, a ter que escolher uma palavra, como bastante sincera. Portanto, esta é a nota que realmente me parece mais importante. Ele diz que em Paris, no Paris Saint-Germain, teve uma oportunidade desperdiçada de ter sido então o melhor treinador do mundo, recordando que ele foi campeão no Paris Saint-Germain, claro, mas que falhou, portanto, os objetivos de conquista da Liga dos Campeões. Na altura foi eliminado pelo Barcelona, o tal 4-0 que passou para 6-1, depois foi eliminado também pelo
pelo Real Madrid e, portanto, é uma entrevista muito interessante, muito sincera, muito descomplexada. Ao fim e ao cabo, estamos a falar de um treinador de nível que falhou, ao fim e ao cabo, nesse aspecto de ser campeão europeu pelo Paris Saint-Germain, falhou agora também em vários outros aspectos no próprio Arsenal, mas é um treinador que assume erros, que não encontra desculpas nos outros e, portanto, que fala de várias coisas. Fala também de arbitragem, diz inclusivamente, ali como vemos do lado direito, que na tal eliminatória com o Barcelona, o Paris Saint-Germain foi prejudicado por decisões de arbitragem, ou seja, até por aqui, a este nível lá está as questões de arbitragem. E fala do Neymar, que ele diz que é realmente um jogador de exceção e que não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de complexo em adaptar o Paris Saint-Germain às características do próprio Neymar. Muito bem, Miguel, muito obrigada por estes destaques nesta revista de imprensa internacional. Terminamos por França e por aqui a Bola TV vai continuar com a informação. A revista de imprensa internacional termina aqui. Obrigada e tenha um ótimo dia.